Olá, tudo X? No outro vídeo usamos o Scilab para aplicar o método da abscissão a um problema. Hoje vamos usar uma planilha como o Excel, Calc ou Google Planilhas para resolver um problema utilizando o método da abscissão. Bora para a tela. Aqui na tela eu tenho já aqui a função digitada, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6, cujas raízes são menos 3 e menos 2 e 3, e já está organizado aqui A, B, que é o meu intervalo, vou colocar aqui de 0 até 5, e aqui será o meu primeiro x, que é o ponto médio. Já vou calcular aqui o ponto médio, aí eu preciso abrir parênteses, depois do sinal de igualdade, coloco a referência, que é no caso A3, somo com B3, que é onde está o valor de B, e divido esses dois aí, essa soma por 2. O valor de f de x, eu preciso colocar este valor que está na célula C3, sinal de circunflexo, 2, indicando que é C3 ao quadrado, menos a própria C3, menos 6. Essa é a minha função em termos de forma de uma planilha de cálculo. O f do A, faço a mesma coisa, só que eu, em vez do valor do x, eu coloco o valor que está aqui no A, que é o A3 ao quadrado, menos o próprio A3, menos 6. E eu preciso aqui colocar um critério de parada. No caso aqui eu quero saber quando eu devo parar. Eu utilizei aqui o valor de 0,001 para estabelecer o seguinte: se a diferença do B para o A, que é o intervalo, ou seja, B menos A, se isso for menor que o meu valor de referência aqui, o 0,001, eu vou escrever a palavra parar. Caso contrário, ponto e vírgula novamente, eu vou escrever a palavra seguir, indicando que eu preciso de mais linhas para resolver o problema, mais iterações. Tem um detalhe aqui no F1 que quando eu for copiar essa célula, se eu não fixar o F1, ele vai passar para F2, e F2 tem uma palavra escrita e não um valor. Portanto, eu aperto aqui F4 e ele coloca esses cifrões indicando que esta célula está fixa. No A, você sabe que é o seguinte: eu vou atualizar o A considerando que a raiz estava no primeiro intervalo original, de A até B. Calculei o ponto médio. Se eu estou no ponto médio, então a raiz ou está à esquerda ou à direita desse ponto médio. Como é que eu verifico isso? Fazendo o produto entre f de x e f de a. Se for negativo, significa que os dois têm sinais contrários, portanto, a função, que é uma função contínua, ela atravessou o eixo x, indicando que ali tem uma raiz. Como eu vou verificar isso aqui na planilha de cálculo? Coloco de novo o se e utilizo o valor de f de x, multiplico pelo valor de que está em f de a, a célula respectiva, que é o E3, avalio se é menor que zero. Se for menor que zero, significa que a raiz está aí, portanto eu preciso repetir o valor de A. A não deve ser mexido. Caso contrário, a raiz não está aí, evidentemente você poderia ter acertado a raiz na primeira, então você tem uma forma de você detectar isso, mas por enquanto podemos fazer sem essa verificação. E este valor do A passa a ser o ponto médio, porque se não está de A até o ponto médio, eu não preciso mais do A, o meu novo A será a partir do ponto médio e o intervalo se estende até B. Então aí ele já me deu o valor 2,5, indicando que de fato a raiz não estava ali.
No B, eu poderia fazer a mesma coisa, só que eu acho mais fácil fazer o seguinte: se esse valor aqui for igual ao valor que está aqui no x, que é o C3, significa que o A não existe mais, o A antigo. Eu pego o B e o B continua sendo ele mesmo, o 5. Caso contrário, ele vai ser o ponto médio. Ele é que vai ser trocado pelo ponto médio, ou seja, caso contrário, o B é trazido para o meio e eu vou ficar do A até o ponto médio. Pronto. E a partir de agora, essas três que estão aqui em cima, essas três fórmulas, como são fórmulas, eu posso copiar. Então vamos aqui pegar a nossa alça de cópia e arrastar. Aí, como eu falei, a célula F1 continua sendo F1, mas B3 passou a ser B4 e A3 passou a ser A4, que é o que a planilha faz, atualizando os valores quando você desce, copiando uma linha. E agora, eu já posso copiar toda essa linha aqui. Ele vai atualizar os valores e eu vou saber quando ele atingiu o valor de parada. Você vê aqui que temos o primeiro ponto médio em 2,5, depois 375, depois 325, depois 8,128, 2,8125. Ou seja, o método está convergindo para a raiz à medida que eu vou fazendo mais iterações. Mais uma iteração, 2,96875, e ainda está me mandando seguir. Então eu vou fazendo aqui mais um. Evidentemente você poderia arrastar rapidamente, mas eu quero que você veja aqui a aproximação pouco a pouco. Aqui estamos em 2,998. Você sabe que a raiz é 3. Um problema real você não saberia qual é a raiz, mas você sabe que se a raiz estiver lá no meio, este método ele tem convergência garantida. É uma das características do método da obsessão. Aqui ainda seguir, seguir, seguir. Já estamos aí com 3 casas e aqui finalmente parar no 3,000183,105, uma aproximação bastante interessante, com 3 casas aí de exatidão. Você poderia continuar arrastando e chegar exatamente no 3,0000 alguma coisa, dependendo do problema. Evidentemente, se isso fosse um problema monetário, não faria sentido você ter mais de 15 casas decimais, mesmo que fosse um banco, acredito que usa 14 casas decimais, mas se fosse um problema do cotidiano, 2 casas decimais seria o suficiente. Desejo a você uma excelente aprendizagem. Até breve.